Bem, meu ilustre, esse vídeo pode demorar um pouquinho, mas é importante a gente contextualizar a história política e administrativa do nosso país. Nós vivemos o chamado período da redemocratização. Eles dizem que o Brasil foi redemocratizado com o fim do regime militar, que eles chamavam de ditadura. Pois bem, desde a chamada redemocratização, nós tivemos um presidente eleito ainda pelo Colégio Eleitoral, que foi Tancredo Neves, que não assumiu o seu mandato, e sim José Sarney. Logo, não teve o voto direto, o voto do cidadão, do eleitor brasileiro. E Sarney governou até o dia 15 de março de 1990. Em 89, aconteceu a primeira eleição direta para presidente da República. E aí é que nós vamos mostrar para você que desde 1989 até hoje, né, 2024, o maior tempo de um governo eleito pelo voto popular foi de um único partido, o PT. Ponto. Então o que acontece? Em 89, a mídia ou o sistema já fizeram Fernando Collor de Mello presidente da República. Um governador de estado, né, das Alagoas, um estado pequeno, nordestino, e a Globo escolheu Fernando Collor de Mello para ser presidente do Brasil. Um cara jovem, bonito, atraente, né, com um linguajar que agradava a todos. E a Rede Globo de televisão, e lógico, outros veículos de imprensa, mas principalmente a Globo, falou: esse será o presidente do Brasil. Ponto. Inclusive, quando a Globo também quis, o tirou da presidência do Brasil 2 anos depois de ter assumido o mandato. Assumiu em seu lugar José Sarney, que foi o seu vice. Entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva hoje, o que tem em comum entre esses ex-presidentes da República? Primeiro, o poder do sistema e da mídia. Aí você fala, pô, a televisão hoje já não tem esse poder que tinha. Não tem mais o mesmo poder que tinha quando todo e qualquer brasileiro só assistia rede aberta de TV. TV por assinatura nem existia e era algo muito caro, né? Internet nem se fala. Então, o rádio e a TV, por isso que o horário de rádio e de televisão eram tão importantes, né, para as coligações partidárias. Decidiu a eleição. Por quê? Porque além do horário gratuito para a propaganda eleitoral, tinha os programas jornalísticos que sempre manipularam a informação popular, a opinião popular. E a Globo era a rainha de todas elas. Quando Collor foi eleito, foi o escolhido da Globo. E a Globo escolheu que Lula não seria presidente naquela oportunidade. Quando FHC assumiu a presidência da República, foi a grande mídia, o sistema, principalmente a Rede Globo, que escolheu: esse será o presidente do Brasil. Quando Lula, que batia sempre no empresariado, né, nos donos de grandes fortunas, decidiu se juntar, né, com o grande empresário e colocou José Alencar como seu vice-presidente, aí sim a Globo decidiu: dessa vez ele será o presidente da República. Aquele teatro das tesouras, né? E a imprensa velha e carcomida sempre manipulou a opinião pública. Lógico que o voto era do eleitor, mas manipulado pelas hollywoodianas, né? Apresentações dos programas de governo, né? E aí o que acontece? Surgiu a internet, surgiram as redes sociais,
Luiz Inácio foi preso e em 2018, Bolsonaro, com um celular, né, ganhou a eleição. Mas eu quero que você entenda exatamente isso. O poder da informação chegar ao cidadão. E aí você pergunta, bom, você falou aí de Fernando Collor, falou de Dilma, falou de Lula, falou de Bolsonaro, e o que tem a ver Pablo Marçal? Esse cara nunca foi presidente do Brasil. O que eu quero que você entenda é que esse poder de comunicação, da mensagem chegar ao cidadão, não se resume mais às emissoras de TV ou de rádio. Não se resume mais aos horários gratuitos para propaganda eleitoral, que, aliás, verdadeiras produções estão sendo feitas, dizem, eu não assisto, para os programas de Guilherme Boulos, programa de Ricardo Nunes, da Atena, esses que têm horário para propaganda eleitoral. E o Pablo Marçal se vira nos 30 com o seu poder de comunicação nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter não, né? O X já está banido no Brasil, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, em outras plataformas não tão populares. E aí é que está o ponto em comum. Todos esses presidentes precisaram da comunicação através de um instrumento de comunicação de massa. Um instrumento de comunicação de massa eram a TV aberta e o rádio. Hoje, não mais. O jornal e as revistas eram produtos de luxo, né? Não era todo cidadão que podia comprar uma revista Veja, isto é, um jornal. E é por isso que eles querem cercear, né? Regulamentar, controlar isso aqui que nós estamos usando, né? Uma plataforma de YouTube onde todo cidadão que cria um canal é dono de um canal de TV, né? Isso aqui é uma TV. Então, o sistema, ele usa principalmente os meios de comunicação. E aqueles que ele pode controlar, ele controla. O sistema não controlou o que o Bolsonaro poderia colocar ou não no horário gratuito do rádio e da TV. O sistema não controlou agora, inclusive, o que Pablo Marçal poderia colocar nas redes sociais, banindo, né, cancelando, suspendendo todas as suas redes. Ele criou outras alternativas e já tem aí um número exorbitante de seguidores. E aí, meu amigo, essa chamada redemocratização, que aí sim a gente vê esse contraponto ao que eles chamavam de ditadura. O que acontece? Desde 1989, a primeira eleição direta para presidente da República, até hoje, 2024, nós tivemos 36 anos de governo executivo federal, de presidente da República. Nós tivemos os presidentes Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Ah, Maurício, você está citando aí Itamar Franco e Michel Temer, não? Não, esses dois aí foram tampões, né? Collor, o primeiro presidente eleito de forma direta, já foi empinchado. Olha o nível do nosso país. Quem assumiu foi o vice, Itamar Franco, 2 anos, tampão. Dilma assumiu o seu segundo mandato, foi a segunda presidente empinchada. Michel Temer assumiu 2 anos, tampão. Mas quem foi eleito pelo voto direto, lógico que eles estavam na chapa, foi Dilma e foi Fernando Collor, né? Os vices assumiram. Mas eleitos direto na chapa lá como cabeça de chapa foram Collor, FHC,
Lula, Dilma e Bolsonaro. Aí você tira 36 anos de governo. Nesses 36 anos, 20 anos foram ou são, porque ainda está no meio do caminho, do PT. 8 anos de Dilma Rousseff, 8 anos de Lula, 16 e mais 4 anos de Lula. O PT foi eleito para governar 20 anos nesse país. 16 anos distribuído entre os outros. E esse pessoal ainda fala, nós queremos mudar o Brasil. Então, porra, quer mudar em que sentido? Não começou a mudar desde 2003, quando o Lula assumiu? Aliás, mudou, né? Mudou para pior, construindo uma política assistencialista, populista e construindo uma estrutura, né, de aparelhamento da imprensa, do judiciário, de órgãos públicos, dos mais variados. E o que eles têm em comum é exatamente o conhecimento de que a comunicação de massa é importante. E aí nós voltamos, meu amigo, para uma eleição de capital que ficou nacionalizada. Um cara que não é do sistema, um cara que não tem uma coligação partidária, que é filiado a um partido nanico, que não usa dinheiro público para a sua campanha eleitoral, que não era conhecido no meio político, chega e bota fogo no parquinho. A eleição de São Paulo com Guilherme Boulos, um extrema esquerda do PSOL, que defende aborto, descriminalização das drogas, né, libertação, né, de presos condenados, que defende a desmilitarização da polícia, que é contra a escola cívico-militar, que defende todo e qualquer tipo de ideologia, que defende grupos terroristas, que seja o MST ou aquele que ele criou, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? O MTST. Esse cara figurou como primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto de São Paulo, por conta de quê? Do que ele é de fato? Não. Da imagem que a imprensa construiu em redor dele, na imagem que os seus marqueteiros construíram sobre ele. O Ricardo Nunes, um ex-vereador que foi vice do Covas Filho, do Juninho, que morreu e ele assumiu o cargo de prefeito da maior cidade do país, tem e defende todas essas ideologias que o Boulos defende. Mas agora veja a superprodução que está sendo feita nos seus horários gratuitos eleitorais. Tem também um percentual muito grande de intenção de votos. E no meio deles chegou Pablo Marçal. Você sabe quanto o PT, só o PT, o Partido dos Trabalhadores, doou para a campanha de Guilherme Boulos? 30 milhões. Sim, Maurício, mas 30 milhões de quê? De que esse partido recebe? Fundo eleitoral. No nosso país, os candidatos têm o chamado fundo eleitoral. Marçal não quis nem um centavo. Não sei nem se o partido dele tem direito, que a distribuição também não é igualitária. É outra pilantragem que existe, né? 30 milhões só do PT. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro
público para a campanha de Boulos, sem contar Caixa 2 e tudo mais. Por isso que faz uma mega produção nos programas de televisão. O Ricardo Nunes, outro tanto. O Datena, apresentador de longas datas, tem aí aqui a essência da grande mídia, que passa o pano num ato criminoso, covarde e que ele já deveria estar preso e ter cassada a sua candidatura. E não aconteceu nada. Mas o Pablo Marçal sabe utilizar e controlar isso aqui mais do que todos eles juntos. Não tem marqueteiro, né? Não tem mágico para fazer esses caras chegarem no âmago do eleitor de uma forma mais simples, mais direta e mais sensata do que o Pablo Marçal. Então, o que todos esses que estão aí na thumbnail, né? Collor, FHC, Lula, Bolsonaro e Marçal têm em comum a necessidade de se comunicar com o eleitor de uma forma direta e abrangente, formulando uma opinião. E essa opinião sempre foi distorcida, com exceções. Bolsonaro foi quem abriu essa porteira, fazendo uma campanha, utilizando as redes sociais e mostrando o que de fato ele era, não uma construção de um marqueteiro. E Pablo Marçal, agora, a mesma coisa, mostrando não só quem ele é, mas principalmente mostrando quem os outros são. E o que nos deixa triste é saber que pessoas tidas como conservadoras, de direita, né? Que essa direita nem existe ainda de fato consolidada no Brasil, estão também se juntando na pancadaria, tanto literal quanto verbal contra ele. Estão fuçando a vida do cara todinha, não estão encontrando nada. Só tem um único episódio em que o cara foi vítima, que eles batem nessa tecla, mas espremem e não sai nada. Pablo Marçal, o nome que pode revolucionar a história da política, não apenas de São Paulo, mas do Brasil. A gente pode estar equivocado. Bom, é melhor você dar um voto confiando e correndo o risco de estar equivocado do que você dar um voto consciente de que você está votando em um pilantra, bandido, invasor de propriedade privada, marginal que já foi preso 3 vezes, corrupto, né? Passador de pano para agente praticante de rachadinha, que defende valores que desconstroem, valores não, né? Que desvalorizam, né? Os valores que constroem uma sociedade mais justa e mais humana. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou utilizando aqui, deixa eu desligar aqui. Eu estou utilizando aqui um canal de uma plataforma, o YouTube, que não me cobra nada, pelo contrário, se quando eu atingir a carga horária necessária para monetização, posso até receber alguma coisa por estar produzindo conteúdo. Há 20 anos atrás você imaginaria uma coisa dessa? Então você que é eleitor, porque sim, eu estou falando aqui do interior da Bahia, mas esse vídeo pode rodar aí, a capital paulista. Se você tem um mínimo de respeito à sua cidade,
a sua família e a sua pessoa, vote 28. Faça o M de mudança de Marçal.